Olá, graça e paz. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te encha de conhecimento da palavra, para que possamos caminhar juntos, para que possamos ir em busca do conhecimento de Deus. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu tenho certeza que nós não queremos ser achados loucos por desprezar o conhecimento de Deus, por desprezar a instrução do Senhor. E hoje eu quero ler um texto que está em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Se há uma coisa que nos prejudica, se há uma coisa que prejudicou o ser humano, é o pecado. Pecado não é brincadeira. Pecado é coisa séria. Hoje as pessoas perderam a noção do pecado. Hoje as pessoas perderam a noção de saber que o pecado as afasta de Deus. O pecado os deixa longe de Deus. O pecado coloca um abismo entre Deus e o homem. O pecado te afasta da face do seu Criador. O pecado te afasta da face do Senhor da sua vida. Se há uma coisa que deve ser evitada neste mundo por nós, homens, é o pecado. E nós muitas vezes damos muitas desculpas com relação ao pecado. Nós falamos a carne é fraca, mas a carne é fraca. Mas, gente, o Espírito de Deus nos fortalece. O Espírito do Senhor que nós servimos nos fortalece. Nós vemos que o pecado, quando o pecado entrou no mundo, entrou junto com ele a morte. Nós vemos logo no início da palavra de Deus, no livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo muito bom, Deus criou tudo de forma excelente. O livro do Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, mostra uma criação excelente, uma criação de Deus para a humanidade, uma criação de Deus sobre todas as coisas, onde Ele colocou o homem num jardim que Ele plantou para que o homem vivesse diante da presença de Deus. E Deus deu um recado para o homem, falou assim: olha, você pode comer de todas as árvores, mas não coma desta árvore. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Essa morte retrata a separação de Deus. Essa morte retrata a separação do Criador. Tudo aquilo que o homem tinha, tudo aquilo que o homem gozava com Deus, tudo aquilo que o homem estava perto de Deus, se ele escolhesse o caminho do conhecimento fora de Deus, o caminho do pecado, o caminho da independência de Deus, ele faria, ele cavaria, ele estaria cavando um abismo entre ele e o seu Criador. E hoje os homens não levam a sério uma vida de santidade a Deus, não levam a sério uma vida sem pecado, pecam deslavadamente, pecam e não querem saber de uma comunhão com Deus. Até mesmo muitos cristãos dentro das igrejas não estão levando a sério a sua vida cristã por não conhecer a santidade e a misericórdia, por não conhecerem a justiça de Deus. Falam, poxa, mas Deus é todo misericordioso, sim, mas Deus age com justiça dentro da sua misericórdia também. Nós devemos levar a sério a nossa santidade com Deus. Nós devemos levar a sério o nosso caminhar com Deus. Nós vemos no livro de Gênesis, logo no capítulo 3, nós vemos a mulher Eva conversando com a serpente dando dicas a ela de como ela poderia se tornar mais inteligente, de como ela poderia se tornar melhor, aguçando o seu sentido, aguçando a sua curiosidade, para levar em
conta um inestimável valor de sabedoria. A mulher ficou curiosa, a mulher ficou querendo saber, querendo ir além daquilo que Deus estava ensinando para ela. Na verdade, ela estava buscando uma vida de independência de Deus. E quando nós buscamos uma vida de independência de Deus, nós caímos na tentação, e essa tentação nos leva ao pecado, e isso nos afasta de Deus. A Bíblia nos mostra que no capítulo 3, no versículo 6 do livro de Gênesis, fala assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O homem não está isento disso. Na verdade, o pecado entrou no mundo, como nós lemos em Romanos, por causa do pecado do homem. O que acontece? Esse pecado acabou com a criação, com a comunhão da criação do homem com Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, se há uma coisa séria que deve ser evitada por nós, é o pecado. Nós vemos a mulher toda fascinada diante daquela árvore. Aquela árvore estava exercendo sobre aquela mulher um fascínio tal de novas descobertas. Ela estava fascinada por um conhecimento que ela estava achando que Deus estava escondendo dela por causa da tentação de Satanás. Você acha que Deus está escondendo alguma coisa de você? Você acha que Deus não quer que você sinta o prazer total desta vida na terra? Você acha que Deus não quer que você viva uma vida com abundância, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de prazer? E por isso nós muitas vezes nos desviamos do caminho do Senhor para ir em busca dos prazeres deste mundo, porque nós achamos que nós devemos viver todos os prazeres que Ele nos proporciona. A mulher estava fascinada pelo desconhecido que aquela árvore poderia proporcionar a ela. Ela estava fascinada por aquele fruto, um fruto que a tornaria como Deus, independente, pensamentos independentes, pensamentos próprios, vida própria, vida fora do controle de Deus. Como seria isso? Deu no que deu. O homem pecou. O homem caiu. O homem está agora destituído da glória de Deus. O homem se desconectou da fonte. O homem se desconectou da fonte da vida eterna. E o que restou para o homem? Restou a morte. O pecado traz a morte. As pessoas vão pecando e falam: eu não morri. Como Eva, ela comeu do fruto e Deus falou: olha, o dia que comer, certamente você vai morrer. E ela comeu o fruto e não morreu. E Adão viu que ela não tinha morrido e falou: opa, vou comer desse fruto também. E ela não morreu. Ele não entendeu que a morte, a pior morte, é a morte da separação do homem de Deus. O homem separado de Deus é a morte que deve ser evitada. É a morte eterna, é a morte onde nós nos desconectamos da fonte da vida eterna. O pecado traz essa desconexão da fonte de vida eterna que é Deus. Nós precisamos voltar à fonte. Nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos nos arrepender, nos prostrar diante do Todo-Poderoso, nos arrepender das nossas obras mortas, das nossas obras fora de Deus, do nosso conhecimento que queremos obter de independência de Deus, de conhecimento que nós temos fora de Deus, e voltarmos correndo para o Senhor. Porque a Bíblia fala: se este povo que clama, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, sararei a sua terra. Deus quer sarar essa terra. Deus quer sarar a nossa vida. Mas Ele nos chama ao arrependimento dos nossos pecados,
a voltarmos para o Senhor, a deixar o fascínio do mundo, o fascínio dos prazeres dessa terra, para nos conectarmos novamente em Deus, que é a fonte de vida eterna. Nós, irmãos e irmãs, nós somos o equilíbrio deste mundo, nós somos sal e somos luz, nós portamos o conhecimento para que este mundo fosse um lugar melhor para que todos vivessem, mas este mundo é um mundo caído, é um mundo longe de Deus, é um mundo sem Deus. Nós não teremos um prazer total nesta vida, porque estamos desconectados da videira, estamos desconectados de Deus por causa do pecado, e é só o sangue de Jesus que nos conecta de novo a essa fonte de vida que é o Senhor. Mas para isso precisamos nos arrepender, de voltarmos para Ele, de sermos fiéis ao Senhor e de concentrarmos a nossa vida nele. Olha, meus queridos, o mundo não tem mais solução. O mundo espera de nós alguma coisa porque nós somos os portadores desta luz de Deus. Nós temos o conhecimento do Senhor para trazer paz aos corações angustiados e para trazer perdão às pessoas que estão longe de Deus. Evite o pecado, faça guerra contra o pecado, guerreie contra as obras da carne, guerreie contra tudo aquilo que te afasta de Deus. Nós precisamos nos reconciliar com o Senhor, voltarmos para Deus, sermos uma igreja dirigida pelo poder do Espírito Santo, as nossas vidas também em particular, sermos dirigidos por Deus, para que vidas olhem para nós e vejam que há esperança e que há uma diferença neste mundo que é a igreja do Senhor. Devemos evitar o pecado a todo custo. Devemos nos arrepender e voltarmos para o Senhor. Porque só agindo assim que seremos cheios da misericórdia de Deus. Somente agindo assim nós voltaremos a ter um relacionamento com Deus, onde o Senhor terá prazer em nossas vidas. O homem pecou lá no Éden. E Deus, dentro do seu grande amor, em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Porque Deus já havia providenciado a redenção antes mesmo do homem pecar. Deus, dentro da sua onisciência, preparou a redenção e o caminho de volta para Ele. Nós precisamos entender que o Senhor nos ama e que precisamos voltar a ter o relacionamento que Ele tanto espera ter conosco. Porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. O pecado nos desfigurou, nos desconectou, nos deixou longe de Deus. Mas Jesus veio e nos resgatou novamente. Vamos levar a sério isso. E que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agindo assim, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.